Aqui ele relata um momento que eu acho muito interessante a gente dar uma paradinha e olhar de forma mais atenciosa. Ele se decepciona, ele diz que ali ele se decepcionou, entretanto, a reação dele foi premeditada, né? Ele tira prints, ele guarda, ele consegue passar a noite com os prints lá no celular dele. Pela manhã, ele chama a mãe para vir à casa dele, e a mãe chegando, só então ele fala para a mãe, segundo o relato dele, que a Duda não vai mais viajar para Dubai, e então a Duda, me parece, segundo o que ele está trazendo, fica sabendo que no dia seguinte ela não vai mais viajar. Foi bem premeditado, algo calculado. E aí tem uma aliada por perto. Mãe, oh, coisa boa. Mãe, como aliada, fenomenal. E aí, dentro de uma configuração de relacionamento abusivo, isso é observado como calculista, uma pessoa calculista que pensa em como punir a outra pela decepção que ela causou. E pensa isso de forma muito ardilosa, muito fria. Coloca a sua punição no colo da pessoa de forma muito fria, muitas vezes sem muita alteração. Ela está superior, esse perfil narcisista está superior a essa pessoa. Sempre tem que ganhar. Então, faz isso de forma muito premeditada, calculista. Eu tive um deslize, isso aí não é eu. Foi o inimigo que me pegou. Que inimigo? O diabo, que ela vai na igreja. Mas aí, eu antes acho que ela, de Dubai, vocês decidiram não viajar. Aí você decidiu não levá-la. Mas não tinha como eu não levar ela, porque a passagem já estava emitida as passagens, não tinha como voltar o dinheiro. E foi caro. Inclusive, ela pediu para mim, para me ajudar a pagar, porque ela também, graças a Deus, está ganhando um dinheirinho, estava ganhando um dinheiro, e acho que ela pagou uma pontinha, não chegou junto metade. Uhum. E aí não tinha como eu deixar ela aqui. Se eu viajasse sozinho, ficaria chato, pô. Ali, ele primeiro desiste de viajar, ou seja, o trabalho emocional dela, né? Pune ela de, não, você não vai viajar comigo. Depois, possivelmente, pelo que você escuta, pelo que ele apresentou na entrevista, ela pede para que então ela vá como amiga dele. Mas lá eles interagem como casal. Isso, gente, dá para mexer no emocional de forma intensa. Um dia era para ser uma viagem incrível, no outro dia de manhã você não vai viajar, em seguida você vai viajar como amiga, você viaja como amiga, chega lá, você deixa de ser amiga e agora é minha namorada. Né? Típico de um perfil narcisista. De um relacionamento abusivo. Mas não tinha como eu não levar ela, porque a passagem já estava emitida as passagens, não tinha como voltar o dinheiro. E foi caro. Essa era a melhor forma de ser tratada, não poderia ser adiada. Talvez pague uma multa, mas adia a outra passagem. Não sei. Foi caro. Inclusive, ela pediu para mim, para me ajudar a pagar, porque ela também, graças a Deus, está ganhando um dinheirinho, estava ganhando um dinheiro, e acho que ela pagou uma pontinha, não chegou junto metade. Uhum. Aqui tem uma coisa bastante interessante. O olhar dele sobre o ganho dela. Dentro de uma configuração abusiva, geralmente o narcisista leva a sua condição de supremacia para as finanças também. O parceiro sempre é desvalorizado, inclusive, no seu ganho, na sua capacidade de ganhar renda. E aí eu tinha pedido para fazer uma aliança, que eu ia pedir ela em casamento. Que aí a gente ia pôr aliança de noivado e tudo mais, e a gente ia casar em fevereiro, estamos em janeiro, né? Sendo que aí eu falei, pô, olha isso, olha esse áudio, olha, pô, você fala para mim que você
pô, é certinha, que não sei o que e tal, que você não dá confiança, porque você fez isso? Ela, poxa, eu fui fraco, tudo mais, eu perdoei ela, até porque eu já tinha errado. Traz uma promessa de casamento. Peraí, mas não tinha acabado de ter uma decepção? Tava pensando em casar daí alguns meses? Um pouco confuso, me pareceu, a forma como ele apresentou, porém, dentro de uma configuração de relacionamento abusivo, é confuso mesmo, tá? É tudo muito confuso, por isso que as vítimas, elas não sabem se sai, se fica, uma hora tá bom, uma hora tá horrível, outra tá péssimo. Na maioria das vezes, quando o ciclo se repete intensamente e vai piorando, fica mais péssimo que bom. Existem mais fases de depreciação, de afastamento, e às vezes até de violências, do que de fato o período da conquista ou reconquista, o hovering, como se fala, né, em inglês. Ou seja, ia casar em fevereiro? Não estava fechando tudo, as portas já para viagem, nem ela ia viajar? Oscilou bastante aí o negócio, né? Percebam que tá confuso. Sendo que aí eu falei, pô, olha isso, olha esse áudio, olha, pô, você fala pra mim que você, pô, é certinho, que não sei o que e tal, que você não dá confiança, porque você fez isso? Ela, poxa, eu fui fraco, tudo mais, eu perdoei ela, até porque eu já tinha errado. Ele pega o áudio dela, confronta, veja, confronta com o áudio. Você não disse que você é certinha? Você não disse que você é isso? Você não disse que você é aquilo? Você. Olha o que você foi capaz de fazer. É isso mesmo? Ele pode trair e ela não pode fazer áudios. Tá bem descompensado isso daí. E aí entra na história, nessa situação, a sua mãe. Que a sua mãe mostrou para mim mensagens que ela trocou com a Duda enquanto vocês estavam em viagem. Sim, porque minha mãe tinha conversado comigo. Minha mãe falou, filho, eu vou conversar, leva ela para viajar, vai com um amigo. Não precisa ser, vai lá, vocês vão conversando e tudo mais e tal. Eu falei, mãe, tudo bem. Então eu vou com ela, vou viajar, mas a gente vai de amigo. E aí eu falei para ela, Duda, eu sou teu amigo, a gente viveu uma vida junto. Hoje eu não quero mais ficar com você por causa disso. E também outras coisas também, tipo, não tava combinando e tal, enfim. Meninos e meninas, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Num relacionamento abusivo, quando se rompe, quando se afasta, casca fora. Não vá nem pra Dubai ou qualquer outro lugar. Não faça isso. Não vá de amigo. A pessoa não é sua amiga. Ela não é sua amiga. Bem, observem que lá atrás ele falou que iam para Dubai, aí teve os prints, ele se decepcionou, pela manhã chamou a mãe, informou a mãe que a Duda não iria mais. E ok, aí depois, segundo esse relato agora, ele diz o seguinte: a mãe interferiu, parece que motivou a levar ela na viagem, a levar a Duda na viagem. Então ele leva e diz, vou levar como amiga. Numa configuração de relacionamento abusivo, a vítima vê isso como punição. Eu vou viajar, mas eu tô do lado do cara que eu amo e eu tenho que agir como amiga, e possivelmente ele, num relacionamento abusivo, perverso, com uma pessoa perversa, ele ainda vai olhar as outras pessoas, vai mostrar que ela realmente é sua amiga, para punir, para controlar o emocional dessa pessoa. É assim que funcionaria um relacionamento abusivo. Quando a gente voltou, e aí lá na viagem ela sempre falava pra mim, ela falava, poxa, você não vai me largar não quando chegar lá no Brasil, né? Eu falei, não, vamos curtir aqui, depois a gente conversa sobre isso. Ela, não, por favor, não vai fazer isso e tal. Aí começava a chorar. Eu, não chora, pelo amor de Deus, amor, para, por favor, não chora, fica de boa. Eu não vou te largar quando chegar no Brasil. Tá bom, poxa, sei lá, que não sei o que, toda hora ela falando. Quando chegar lá no Brasil, é isso. Na configuração de relacionamento abusivo, a vítima fica mendigando atenção, amor, a volta, o retorno. É muito perverso tudo isso.
Eu falei, não, eu falei, vamos curtir aqui, depois a gente conversa sobre isso. Ela, não, por favor, não vai fazer isso e tal. Aí começava a chorar. Eu, não chora, pelo amor de Deus, amor, para, por favor, não chora, fica de boa. Eu não vou te largar quando chegar no Brasil. Tá bom, poxa, sei lá, que não sei o que, toda hora ela falando. E aí chegou aqui no Brasil, aí acho que passou uma semana ou duas, e aí ela começou a ir lá para casa, ela foi para casa dos pais e tal. E aí foi quando a gente já estava meio assim, tipo, ela já sentiu que a gente não ia ficar e tudo mais, enfim. E aí começou, tipo, aí ela foi para lá para os pais. Aí aproveitei que ela não estava aqui, saí para ver meus parceiros, meus amigos e tal. E eu gosto as amizades que eu tenho hoje, a maioria é tudo baladeira, os caras. Então eu saio, enquanto os caras, ela não gosta de balada, ela não gosta dos meus amigos, de jeito nenhum. Meus amigos do Borel, ela não gosta. Os meus amigos que eu tenho fora do Borel, ela não gosta. Ela odeia todo mundo. Peraí, a garota me parece que não nasceu no Borel. Não reconhece essa dinâmica de família, de todo mundo junto e misturado que tem nas comunidades, como um local que ela se sinta bem, natural, uma vez que ela não nasceu conviveu a vida dela ali, é natural. Não deveria ser colocado como uma acusação. Me parece que colocou. Deixava eu ver meus amigos, não deixava eu ver ninguém, enfim. E aí por isso que a relação estava ficando desgastada. A relação estava ficando desgastada porque ele não via os amigos. Essa era a condição, a percepção dele sobre o problema da relação. Não foram as traições, as oscilações do relacionamento, não foram. Essa é a percepção dele. Ela não deixava ver os amigos do Borel e por isso o relacionamento estava ficando desgastado. Numa configuração de relacionamento abusivo, é isso mesmo. O perfil narcisista, ele sempre vai diminuir o seu erro e potencializar o erro do outro. Quantas vezes for possível, tanto para menos para ele, quanto mais para o outro. E aí, conforme ele geralmente tem um discurso bastante eloquente e envolvente para apresentar isso. Quanto mais inteligente consegue isso, né, gente? Quanto mais inteligente. E aí, eu já senti que nessa ida dela para Volta Redonda, ela já estava começando a falar umas coisas para mim que antes ela não falava. Tipo, aí já começou a história do abusivo, tipo, você é um abusivo, não sei o que e tal. Aí depois ela mudava, você quer casar comigo, que não sei o que e tudo mais. Veio uma variação. Tipo, eu não entendia, não dava. Essa menina, pelo que ele apresenta, eu não vou nem falar dela. Ele apresenta, ela estava vivendo uma montanha russa emocional. E aqui eu quero fazer algumas considerações, tanto para você que está me assistindo pela primeira vez, quanto se chegar a eles esse vídeo, não sei se vai chegar. Não é a minha pretensão julgar ninguém, de verdade. Eu fiz uma análise sobre a teoria do que é um perfil narcisista. Como seria isso? E aí pontuei algumas coisas. Ponto. Não fiz uma análise de vocês, não julguei vocês, nem condenei vocês em nenhum momento. Quero deixar claro isso, ok? E também gostaria que quem assistir esse vídeo não faça isso, não julgue, apenas compreenda que ambos possivelmente, a família de ambos está sofrendo muito, que tudo isso entre eles deve ter muito sofrimento envolvido e é preciso ser respeitado. Se tem algo que foi feito fora da lei, que a lei cuide disso, que a justiça cuide disso. Porém, eu ouvi também os stories da Duda e eu diria que bom que você está em terapia, que bom. Que bom que você tem uma profissional que me parece muito compreensiva ao seu caso e muito assertiva também. Parabéns ao trabalho dela e cuidado. Ressignifique essa história para que ela não venha se repetir. Você era uma menina quando entrou nesse relacionamento. Acredito que amadureceu muito, sim. Eu ouvi você falando de histórias que você é uma menina forte, uma mulher forte. Você é forte. Muito forte. Parabéns.
por quem você é. Parabéns pelo que você vai escrever da sua história daqui para frente. Pegue apenas o aprendizado e siga, cada vez mais fortalecido. A tendência é que isso não se repita mais, porque você estará atenta e se protegendo de tudo isso. Nego do Borel, o que eu desejo a você é que você também procure ajuda psicológica. Procure um tratamento. Você vai entender melhor o que é um relacionamento abusivo. Vai aprender também sobre si mesmo e sobre conduzir a sua vida e a sua história, possivelmente de uma forma bem diferente, mais leve, para você e para quem estiver perto. A quem está assistindo esse vídeo, eu recomendo, por favor, analisem-se, olhem para dentro de você, comece a treinar um pouco mais o seu discurso e a observar o discurso alheio. Na paquera, na pegada, na conquista, tudo é muito bonito. Mas não é tudo aquilo. Não precisa se jogar em um relacionamento de primeira. Observe as pessoas, observe as... Não precisa se jogar de imediato em um relacionamento. Mesmo que você esteja muito apaixonado, muito apaixonada, você pode esperar. Observar um pouco mais a conduta da pessoa. Observe quando a pessoa é confrontada. Observe dentro de pequenos deslizes como ela se comporta. Observe se ela passa uma mentirinha daqui, outra dali. Observe se ela tem uma vaidade e o desejo de sempre ser aplaudido, reconhecido. E quando isso não acontece, se questiona, critica e afronta às vezes a situação, o lugar, as pessoas. Não viva uma vida de mentira. Vida de mentira não é vida. Escolha sempre a verdade. E se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe. Precisamos trazer informações para as pessoas que gerem conhecimento, mudança de atitude. E é a minha proposta quando eu pensei em fazer esse vídeo. Tá bom? Grande abraço e até o próximo. Bom, eu voltei para finalizar agora o vídeo, né, dessa análise do discurso do Nego do Borel para a entrevista, dentro da entrevista do Léo Dias, no canal Metrópolis. Mas eu queria fazer aqui uma ressalva, na verdade, reflexões. Eu não sei se eu chamaria ressalva, reflexões, mas enfim, alguns apontamentos sobre a realidade que você está vivendo aí. Se você clicou nesse link, porque de alguma forma esse assunto te chama a atenção. Eu não acredito que você tenha ficado até aqui, porque existe fofocas rolando da vida dos outros. Mas eu acredito que de alguma forma esse assunto te chama a atenção, porque de alguma forma você conhece alguém ou vive um relacionamento abusivo. Ou ainda, você é a própria pessoa abusadora. O que eu quero dizer para você? É muito complicado observar isso de fora, é muito complicado. As pessoas que vivem em relacionamento abusivo, elas vivem geralmente com vergonha de assumir a própria verdade. Assim como a pessoa que abusa, ela sente vergonha de imaginar que alguém um dia vai descobrir o que ela é capaz de fazer. Tanto que quando alguém passa perto de descobrir, ele coloca a culpa na vítima. Olha o que você fez comigo. Olha o que você fez comigo. As pessoas agora vão me julgar. Bom, o que eu quero dizer com isso? Caso você não esteja vivendo isso, nunca, a partir de agora, por favor, pense nisso. Julgue alguém que esteja vivendo isso. Se você não consegue dar a mão para ajudar, dê o seu silêncio. Se você não consegue dar a mão, a orientação, o apoio, dê o seu silêncio em forma de respeito. Você não sabe a dor do que é viver um relacionamento abusivo? Então não coloque bedelho. Se a pessoa não está aberta para apoio, orientação, enfim, deixe disponível. Mas não amplie para além a dor da pessoa, falando de um para outro, como se fosse, sei lá, o descobrimento das Américas. Ajude a pessoa, mas não a maltrate ainda mais. Ok? Existem também os narcisistas perversos, aqueles que vão
procurar suas vítimas até aniquilá-las. Se você percebe que está num relacionamento assim, de ameaças, de comportamentos de agressividade, não brinque com isso. Não espere nada parecido com o que a pessoa fala. Nada. Sua vida vale muito. Sua vida vale muito além do que você talvez esteja imaginando agora. E a ideia que vem da crença disfuncional que você não consegue sair disso, não é verdadeira. E sabe por que não é verdadeira? Vou te provar agora. Olha, se eu pego aqui, vou pegar alguma coisa aqui, vou pegar uma folha, vamos lá. Eu coloco meu outro celular aqui, tá? É uma folha. Coloco um celular aqui. Só que a folha, ela aguenta o quê? Sei lá, 50 gramas, não sei. Coloco aqui uma folha. Aí eu venho e coloco outra coisa, coloco outra coisa, coloco outra coisa. A folha não se rompe, ou seja, ela está lá. Ela pode até se amassar, mas ela está lá, tá aguentando. Ou seja, está sendo abusada e está aguentando. Ela não se rompe. Como ela, ao tirar o que está abusando da vida dela, ela não vai dar conta de viver. A ideia é que você precisa dessa criatura que abusa você, que coloca pesos enormes em você, você só vive com ela, que ninguém vai te querer, é um tipo de abuso psicológico. Você precisa entender que o que a pessoa fala sobre quem você é não chega nem perto da sua verdade. Você já está tolerando abusos terríveis. Isso quer dizer que você pode, sim, sair disso e se fazer bem. Eu só pego aqui e ressalto um ponto. Não vá à procura de uma outra pessoa porque você acha que você não dá conta de si. Nem mesmo financeiramente. É uma outra mentira do abusador, da pessoa abusadora. Você pode procurar ajuda no CRAS da sua cidade, na OAB, para buscar proteção, enfim. Crie provas também, colha provas para você se proteger. Mas a liberdade com responsividade você pode buscar. E não necessariamente tem que ter um outro alguém para você sair disso. Lembra, você já está aguentando muita coisa, já tem muita coisa em cima. Se essa muita coisa sair, você consegue viver melhor, mais leve, mais tranquilo. Se tiver que chegar alguém, que seja alguém quando você já assumiu a sua liberdade responsiva e sabe se organizar e se reorganizar na vida. Se alguém chegar, é para somar. Não terá espaço de novo para um novo tipo de abuso. Deixe seu comentário aqui abaixo. Se você acha que tem alguém na sua família que precisa ouvir isso, que vai gerar algum tipo de consciência, de conscientização, mande para a pessoa, mande o link e fale, olha, escute. A gente tem os outros canais, tem Facebook, tem Instagram, e você pode entrar em contato com a gente por inbox, por e-mail. De alguma forma, você tem caminhos a seguir. Isso não precisa ser o seu futuro. Escolha viver, ok? Um grande abraço para vocês. Obrigado por ter suportado-me com esse conteúdo que ele é denso por tanto tempo, mas eu espero de alguma forma ter contribuído para que você identifique um pouco mais sobre esse assunto tão urgente, tão necessário. E de verdade, do fundo do meu coração, eu espero que você não viva. E se você está vivendo como abusador ou abusadora, como a vítima, ou enfim, a pessoa que é a vítima, que você consiga romper com tudo isso. Eu acredito muito na capacidade do ser humano. Quando ele se percebe que está se fazendo mal, ele consegue romper. Se ele quiser, ele consegue. Fica o meu abraço. Tchau, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.